Uma boa noite a todos. O Instituto de Psicanálise Humanista agradece a presença dos psicanalistas, alunos do doutorado e da formação em psicanálise, familiares, amigos e convidados para a defesa pública no curso de formação em psicanálise do trabalho intitulado Ramificações de uma neurose a partir do complexo de Édipo, de autoria de Juliane Gomes dos Santos, sob orientação da doutora Rosângela Amaral. Antes de passar a palavra à orientadora, que conduzirá a apresentação, farei a leitura do currículo dela e da banca examinadora que compõe esta defesa. Doutora Rosângela Amaral é psicanalista e doutora em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas. Licenciada em letras, especialista em organização escolar e em psicanálise clínica. Atua como docente no seminário Psicossomática Feminina oferecido pelo ITPH. É autora dos livros Fêmea Ferida, um estudo sobre somatização, e Psicanálise, Metamorfose da Potência Quântica em Energia Psíquica. Também é coautora do livro As Interfaces da Clínica Psicanalítica e organizadora de Coração Poeta, Poesia Infantil. Neste momento, farei a apresentação da banca examinadora, que é composta pela doutora Carla Froner, doutora em Psicologia Social pela Universidade John Kennedy, em Buenos Aires, psicanalista, supervisora clínica e conferencista. É especialista em terapia de casais e família com formação na Argentina e grafóloga pelo Instituto Superior Binet, também em Buenos Aires. Coordena o curso de formação e pós-graduação em psicanálise no ITPH em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. É presidente do Sindicato dos Psicanalistas, o SINPES, vice-reitora da Universidade Humanista das Américas, a HUA, e reitora e orientadora de artigos e teses. Integra como membro efetivo a Sociedade Internacional de Erich Fromm e autora dos livros Preparação Emocional na Infância e Contos de Fadas, o desvelar dos sentimentos e emoções inconscientes no universo infantil. Hoje também conosco a doutora Marise Sudati, licenciada em Matemática pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, especialista em Metodologia do Ensino de Matemática e em Psicanálise Clínica. É psicanalista formada pelo ITPH, coautora do livro Interfaces da Clínica Psicanalítica e autora de Autoestima e Desenvolvimento do Potencial Humano. Atua como palestrante motivacional, é doutora em psicanálise pela HUA, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista, docente dos cursos de formação em psicanálise no ITPH e integrante das bancas examinadoras em defesas de tese da HUA. Também conosco, doutora Maria Isabel Burim Poco, psicanalista, supervisora clínica, graduada em biologia, especialista em psicanálise humanista pelo ITPH, doutora em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, vice-presidente do SIMPES e presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista. Autora do livro A Prevenção da Saúde Emocional do Trabalhador na Ótica da Psicanálise, coautora dos livros Teoria e Técnica da Psicanálise Humanista, Psicopatologia das Doenças Psíquicas, a Interpretação dos Sonhos e Teorias da Psicanálise. Com isso, agradecemos a presença de todos e passo a palavra à orientadora, professora doutora Rosângela Amaral, para conduzir a apresentação Para. da defesa. Obrigada, Laís. Meu boa noite a todos os presentes nesta cerimônia de defesa de trabalho científico como parte integrante, né, do que é dos pré-requisitos para obtenção do título de psicanalista na formação de psicanálise do Instituto de Psicanálise Humanista. Juliane Gomes dos Santos, aluna da turma 24, trará sua pesquisa, ramificações de uma neurose a partir do complexo de Édipo. Ela se interessou, então,
em pesquisar uma das estruturas clínicas trazida por Freud, a neurose. E ela busca não só as causas, né, que acontece para que este ser humano, esse indivíduo se estruture psiquicamente neurótico, como ela foi buscar quais os eventos, quais os fatores que vão fazer com que essa neurose enverede, né, se ramifique numa neurose histérica ou numa neurose obsessiva ou numa neurose fóbica. Além disso, ela traz uma grande contribuição também. Ela relatou todos os primórdios, né, dessa pesquisa que o Dr. Freud nos traz, porque a gente geralmente conhece a neurose já como ele apresentou seu trabalho final. Mas todo o percurso, todos os desafios, todos os obstáculos, todas as hipóteses que ele refez, todas as descobertas, até então que ele nos entregasse, né, essa estrutura como a gente conhece hoje, tá? Então, parabéns, Juliane, tu tens 30 minutos para apresentar a tua pesquisa. Agradeço a apresentação da doutora Rosângela. Desejo uma boa noite a todos os presentes, em especial aos componentes dessa banca, doutora Carla, doutora Marise e doutora Isabel. Então, dando início à apresentação da minha pesquisa, o título é Ramificações de uma neurose a partir do complexo de Édipo. Cliquei aqui, Laís, mas não passou para o próximo slide. Pode dar mais um clique. Em qualquer parte do slide. Tá. Ele fica piscando só. Interrompe, compartilho de novo? Pode ser, pode ser. Tá. E agora? Está aparecendo para nós. Tá bem, então. Então, dando início a diversos fatores que interagem e influenciam na formação de uma estrutura psíquica da personalidade humana. Então, desde a concepção no ventre da mãe, a gestação, os estágios de desenvolvimento que a criança passará e terá interações, né, com a mãe, com o pai e com todos que o cercam, contribuirão na formação dessa estrutura psíquica. E cada ser terá uma maneira particular e subjetiva de pensar. E dependendo do que estruturar em seu psiquismo, o sujeito poderá alternar entre uma forma saudável ou patológica de se comportar frente aos acontecimentos da vida. A escolha dessa temática justifica-se por ser de suma importância entender como esse psiquismo foi organizado ao se deparar com a proibição de seus desejos incestuosos, que emergirão ao vivenciar então a fase do complexo de Édipo, levando em consideração que tanto as experiências prazerosas quanto as frustrações, conflitos ou traumas que a criança experienciou nessa fase serão determinantes para desenvolver uma estrutura de personalidade neurótica ou não. Então, o questionamento que norteou essa pesquisa foi: quais as implicações da castração edipiana na estruturação de uma neurose? Então, quais serão os reflexos dessa proibição aos desejos incestuosos, né, que a partir disso se ramificará ou não
a estruturação da neurose. O objetivo foi averiguar e descrever como as contribuições da função de delimitação de regras e conduta postas pelo complexo de Édipo impactarão nas ramificações de uma neurose histérica, obsessiva ou fóbica. E a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, à luz de autores clássicos e contemporâneos da psicanálise, mas a ênfase, né, foi embasada na teoria freudiana. No primeiro capítulo, eu abordo alguns marcos históricos na linha do tempo da neurose. Então, alguns marcos com relação, né, a essa busca por conceituação e sintomas que identificassem uma neurose. Foi no século XIX que Freud iniciou os estudos sobre a histeria, com Charcot e Breuer. E nesse período, as possíveis causas mapeadas eram causas hereditárias, constitucionais, situações acidentais ou traumáticas. E foi em 1896 que Freud propõe que a causa do sintoma histérico e, por consequência, neurótico, estava relacionada a uma experiência real, enquanto criança, de cunho da sexualidade. E logo ali, em 1897, né, após mais alguns estudos e casos clínicos, ele passa a considerar que o sintoma neurótico pode se originar de um conflito real ou fantasiado, imaginado pela criança, de cunho da sexualidade, mas que foi recalcado no inconsciente. E aqui ele passa, né, por alguns anos de muito estudo e atendimento a pacientes, e é em 1905 que ele apresenta o complexo de Édipo como um marco na psicanálise, considerando como principal conteúdo constituinte das neuroses. E ele passa a delinear, então, a teoria da sexualidade infantil. A etimologia do termo neurose é de precedência da linguagem grega e advém das palavras neuron, que significa nervo, e osis, que se traduz por condição doente ou anormal. E para Sigmund Freud, a causa da neurose está relacionada a um sofrimento psíquico gerado a partir de um conflito na infância que impossibilita o sujeito de realizar um desejo de ordem da sexualidade. E aqui é importante ressaltar que para Freud, sexualidade não estava atrelada a atos sexuais, mas sim era sinônimo de libido, da energia vital que um ser humano empenha em algo ou alguém para obter prazer, satisfação. E então, esse conflito, ele se dará no aparelho psíquico entre os desejos do id, que é a instância psíquica das pulsões inconscientes, e o ego, que é o eu do sujeito, que consiste na representação da imagem que ele possui de si mesmo. E embora o conflito seja vivenciado na infância, ele se manifestará na vida adulta através da apresentação simbólica dos sintomas. No segundo capítulo, eu abordo então, né, sobre o complexo de Édipo, que foi conceituado por Freud como um período da infância em que a criança terá fantasias amorosas em seu psiquismo, que a levará a expressar um forte desejo por um dos pais, ao mesmo tempo que uma rivalidade para com o outro. E na configuração das famílias atuais, esse desejo, né, ele pode ser expressado por quem ocupa a figura materna ou por quem desempenha a figura paterna,
por irmãos, por tios, avós, que são figuras próximas da convivência da criança, e até mesmo educadores ou colegas da escola. E, inicialmente, Freud identificou em sua própria história que vivenciou o complexo de Édipo, quando, no processo de autoanálise, ele recorda, ele traz a consciência de que, quando criança, ele se apaixonou pela mãe e, em virtude disso, rivalizou, se demonstrou hostil com relação ao pai. E ele utilizou-se da mitologia grega para elucidar essas fantasias inconscientes através do mito de Édipo Rei. Então, o complexo de Édipo foi delimitado por Freud entre os 4 e 7 anos de idade, e enquadrado na fase fálica do desenvolvimento psicossexual, onde será a primeira vez que a libido estará concentrada nos órgãos genitais. Então, para Freud, né, a primeira zona de satisfação de um bebê será a boca, onde até 1 ano ele encontra prazer, satisfação, essa libido estará concentrada na boca. E do 1 ano aos 3, ele mapeou que a libido é direcionada para o orifício anal, onde a criança aprende a controlar, né, o próprio corpo, controlando os esfíncteres, e também julga que com isso há maneiras dela controlar o ambiente à sua volta. E então, dos 3 aos 6 anos, ele estabelece a fase fálica do desenvolvimento, que é a primeira vez que essa libido será direcionada para os órgãos genitais. E ao mesmo tempo que a criança, então, experiencia no seu corpo, né, essa sensação de prazer nos órgãos genitais, ela terá a fantasia no seu psiquismo de onipotência fálica, onde falo para ela equivale ser onipotente, né, ser o todo-poderoso, ter a força, né, que ela direciona no ambiente, né, como se todos à sua volta tivessem que atendê-la. E falo no psiquismo, ela vai atrelar a pênis. Então, quem possui o poder, a onipotência, está também em quem possui um pênis. Tudo isso, né, passado, né, de uma forma diferente entre o menino e a menina. Então, eu trago aqui, né, esboço um pouquinho de como acontecem essas etapas, de uma forma breve e reduzida, né? Para o menino, ele terá sensações penianas, e nessa fase é normal que os meninos contem isso para os pais, para os educadores, cuidadores. E a partir disso, a fantasia de onipotência fálica, onde ele irá relatar o seu desejo incestuoso pela mãe. Mas a criança, na sua inocência, ela não sabe que se trata de um desejo incestuoso. Ela está apenas demonstrando seu encantamento pelaquela figura materna. Porém, após ter a visão do corpo no feminino desprovido de um pênis, recairá sobre o menino o medo de ser castrado, o medo de perder uma parte do corpo e o medo de perder a onipotência que ele julga ter, a força que ele julga ter. E isso serve como interdito. Mediante a ameaça da castração e de toda a angústia sentida, o menino recalca esse desejo incestuoso no inconsciente. E aí, então, será dada a resolução do complexo de Édipo para o menino. Já para a menina é um pouquinho diferente. Então, ela terá sensações clitorianas,
A fantasia de onipotência fálica será direcionada primeiro para a mãe, e ela demonstrará todo um encantamento por essa mãe, mas após ter a visão do corpo nu masculino dotado de um pênis, ela sente a angústia de ter sido castrada, porque ela imagina que em algum momento ela perdeu esse atributo. Então, ela sente a dor da privação. E todas essas etapas Freud nomeou como fase pré-edipiana. A menina, então, só entrará no Édipo quando ela direcionar esse desejo incestuoso pelo pai, né? Então, ela ressentida com a mãe por imaginar que a mãe possa tê-la privado, né, de ter esse atributo, seja ele o pênis no físico ou o falo, que é a sensação de onipotência, poder no psiquismo. Ela se direciona ao pai por achar que através dele pode voltar a obter esse poder. Mas o interdito vem com a recusa da figura paterna, e mediante a angústia de ser rejeitada, ela recalca o desejo incestuoso em seu psiquismo e estará então, né, dada a resolução do complexo de Édipo para a menina. Lembrando, né, que esse desejo pode ser direcionado de forma inversa, né, do menino para com o pai e rivalizar com a mãe, e da menina, né, para com a mãe e rivalizar com o pai. E também depois que é cessada, né, essa resolução, essa fase do complexo de Édipo, a libido é direcionada para atividades sociais. E ela só voltará, né, tanto a sensação física, né, genital, quanto a angústia para quem foi castrado, né, quem recebeu essa proibição, só poderá voltar na fase da adolescência e fase adulta. Então, o desejo de tomar os pais como parceiros afetivos transforma-se no desejo de identificação, de querer ser como eles. Então, a partir dessa fase, as crianças terão orgulho de dizer que se parecem com o pai, com a mãe, e elas adotarão seus comportamentos, suas posturas como modelo. E a transposição do complexo de Édipo formará no psiquismo o superego, que é a instância psíquica composta pelas regras, vergonha, senso de pudor e moralidade. Então, agora a criança, quando sentir emergir, né, os desejos do id, terá, né, que contrapor todas as regras que o superego trouxe para o psiquismo, e aí, né, decidirá, né, entre colocar em prática o seu desejo ou não. A estruturação psíquica neurótica se dará caso a angústia de castração tenha sido traumática. Então, se originará uma neurose que poderá se ramificar em histérica, obsessiva ou fóbica. E esse conflito neurótico infantil, ele ficará no inconsciente. Porém, na fase adulta, o sofrimento irá retornar através de sintomas que demonstrarão a repetição da mesma cena traumática na qual houve o impacto da angústia da castração. Então, nos próximos capítulos eu abordo cada uma dessas ramificações, trazendo primeiro a neurose histérica. E a etimologia da expressão histeria deriva de histeros, que em grego significa útero. Esse link foi feito porque nos primórdios dos atendimentos dos casos clínicos, esses sintomas eram apresentados em grande parte por mulheres, mas nos dias de hoje eles são apresentados tanto por homens quanto mulheres na clínica psicanalítica.
Um quadro clínico clássico de sintomas iniciais, né, foi os distúrbios motores, como paralisias transitórias e convulsões, e distúrbios sensoriais, como cegueiras temporárias, desmaios e desligamentos do tipo ausência. Hoje, na clínica, né, nós temos um quadro ampliado de sintomas. Então, será aquele paciente que apresentará pouca tolerância a frustrações, demonstrações de sedução, supervalorização com o corpo, seja por meio de caprichos estéticos como de somatizações, queixas dramáticas, desejo de reconhecimento, demonstração do poder de induzir a outros a desagradá-los para repetir a posição vitimada. O mecanismo de defesa, então, mais utilizado pelo psiquismo para afastar a angústia do sintoma histérico é a repressão. E eu trouxe nessa pesquisa o caso Dora, né, onde Freud demonstra como os conflitos neuróticos reprimidos se transformam em sintomas histéricos. E a ramificação, né, de uma neurose histérica se dará a partir do complexo de Édipo, quando há o retorno da fantasia de angústia de uma criança que desejou um dos genitores e, ao mesmo tempo, que se considerou seduzida por ele, porém ela nega esse desejo. E os sintomas, né, desse conflito inconsciente retornarão na vida adulta através de processos de conversão físicos, por distúrbios motores ou sensoriais, e processos dissociativos, onde a mente consciente tem o contato com a realidade reduzido momentaneamente, mas não totalmente perdido. No capítulo 4, eu abordei então a neurose obsessiva. E a palavra obsessivo tem suas raízes na etimologia latina, na qual indica uma ambivalência no comportamento do sujeito. O quadro sintomático, descrito por Freud, é uma cadeia de pensamentos intrusivos sem motivos reais, mas repletos de contradições que resultam em um elevado grau de angústia e medo para as pessoas. Então, a maior diferenciação que Freud faz da neurose histérica para obsessiva, né, é que o sintoma obsessivo se dará a nível de pensamento, enquanto o histérico a nível do corpo físico. Os sintomas mais marcantes apresentados na clínica é aquele paciente que necessita de controle excessivo sobre todos e todos à sua volta, que demonstra dúvidas constantes mediante as decisões que ele tem que tomar no dia a dia, intolerâncias, teimosia, meticulosidade com higienização e mesquinhez. E num grau mais elevado da neurose obsessiva, também apresentará o sintoma da compulsão, que são comportamentos ou rituais que a pessoa realiza para tentar aliviar a angústia provocada por seus pensamentos. Os mecanismos de defesa mais utilizados serão o recalcamento, a formação reativa, identificação com o agressor, a anulação, o isolamento e a racionalização. E eu utilizei nessa pesquisa o caso do homem dos ratos, onde Freud exemplifica como chegar na origem do conflito que desencadeou todos os pensamentos obsessivos. E a ramificação da neurose obsessiva a partir do complexo de Édipo se dará, então, quando a angústia da castração retratar uma criança cheia de raiva do genitor rival, mas com medo de tomar uma punição, tanto por ter sentido o desejo por um dos pais, quanto o ódio pelo outro.
E o sintoma que retornará na vida adulta é a sensação de ter cometido um erro pelo qual pode ser punido a qualquer momento, que emergirá através do sentimento de culpa por parte do próprio superego. Então, na infância, né, a criança temia a punição vinda, né, de um dos pais e agora ficou em seu aparelho psíquico registrada essa ameaça de punição. No capítulo 5, eu trago a neurose fóbica, sendo a origem da palavra fobia, vem do grego phobos, que significa medo. E a fobia refere-se a um temor sem lógica ou razão que uma pessoa sente em relação a um objeto, ser vivo ou situação, os quais não apresentam um risco real ao indivíduo, mas o fazem entrar em estado de medo. E na infância nós já temos alguns medos que são transmitidos de forma universal, como o medo do escuro, medo de ratos, baratas, cobras, e também alguns medos que são transmitidos no discurso dos pais, né, com o cuidado, isso é perigoso, e até mesmo, né, com as figuras, né, da bruxa má, né, do velho do saco, do bicho-papão. E o sintoma que virá, né, na clínica, que aparecerá muito nos pacientes, é evitar circunstâncias, animais, pessoas ou objetos que lhe pareçam oferecer algum perigo. Então, como uma viagem, um lugar, né, o avião, o elevador, os mecanismos de defesa utilizados pelo psiquismo, né, para colocar toda essa angústia no inconsciente é o deslocamento e a projeção. E eu utilizei, né, o caso do pequeno Hans, onde Freud demonstra como o medo sentido por uma criança é deslocado para um animal. Que o medo real do pequeno Hans era dos pais, e especificamente do pai, né? Ele é deslocado para um cavalo. Então, a ramificação da neurose fóbica a partir do complexo de Édipo se dá quando a fantasia de angústia da castração é o medo que uma criança sentiu de ser abandonado ou aniquilado por um genitor que ela considerou um repressor. E o sintoma que voltará, né, na vida adulta será a evitação de tudo que desencadeie o risco de perder. E aí pode ser, né, perder um emprego, perder um relacionamento, perder a própria vida, que seria um risco de morte. É um temor muito grande. Então, chegando nas considerações finais, nessa pesquisa foi possível verificar que há as seguintes diferenciações com relação ao conflito inconsciente que dará origem a uma neurose. Uma neurose histérica se ramificará quando a experiência de sensações prazerosas, o trauma, estiver relacionado ao medo de desejar e, ao mesmo tempo, se sentir seduzido, se sentir correspondido, o que desencadeará uma sensualidade aguçada ou uma repulsa sexual na vida adulta. A neurose obsessiva germinará se o trauma da sensação prazerosa estiver relacionado ao medo de maus tratos ou humilhação, desencadeando o constante medo de ser punido na vida adulta. E uma neurose fóbica se originará quando o que traumatizou foi o medo de se sentir abandonado, repercutindo na evitação de algo que almeje desfrutar ou conquistar. Então, o indivíduo, né, poderá também transitar entre essas três ramificações de neurose, mas ele estruturará em seu psiquismo uma delas,
né, como mais marcante na sua personalidade. E o tratamento psicanalítico proporcionará que os pacientes tragam à consciência tanto os motivos como os conceitos que formaram a partir da cena edipiana que os fizeram neurotizar, e assim poderão ressignificar o que, que interpretaram que hipoteticamente lhes causava medo e limitações. E o desejo incestuoso é a raiz de todos os outros desejos, é a forma de desejar que aquele sujeito irá adotar. E havendo a ressignificação de um desejo que foi traumático, cada indivíduo, homem ou mulher, assumindo a posição masculina ou feminina, tomará consciência de que desejar ou ser desejado é um sentimento saudável e permitido. Só não foi permitido com relação aos desejos incestuosos vividos na fase do complexo de Édipo. E será a partir do pulsar de seus desejos que o indivíduo poderá empenhar suas potencialidades para criar, expandir e assim promover a continuidade da existência humana. Aqui eu trago algumas referências, né, das obras em que eu utilizei, que eu me baseei durante essa pesquisa. Encerro com essa frase de Freud que diz: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. Então, lembrando que todos nós já passamos pela infância, já fomos uma criança com medo, e que talvez, né, tenha se traumatizado ou não, tenha se estruturado neurótico ou não, isso só fazendo a análise para a gente descobrir qual é a nossa estrutura de personalidade, mas o fato é que quanto mais uma criança se sentir amada, menos traumatizante será para ela essas regras e delimitações de conduta postas pelo complexo de Édipo. Então, se houver tempo, depois peço também para fazer os agradecimentos. Podemos deixar para o final, né, Juliane? Quem Uhum. sabe, depois da banca, pode ser? Então, vamos dar início às considerações da banca e iniciamos com a professora doutora Carla Froner. 10 minutos para fazer suas considerações. Boa noite a todos. Quero iniciar dando os parabéns para a orientadora desse trabalho, doutora Rosângela Amaral, e também para a autora, que fez uma bela trajetória teórica. E desde o momento em que eu recebi o teu trabalho, Juliane, eu percebi o quanto é valioso, né, voltarmos na raiz, voltarmos no núcleo, principalmente dos principais conceitos, conceitos estruturantes na psicanálise, conceitos fundantes. E o quanto, ao mesmo tempo que, por um lado, pode parecer simples, justamente por ser algo tão clássico e tão batido, não é nada simples a complexidade de um conflito edípico. E o quanto o teu foco, o teu tema central foi harmônico, foi integrado, coerente e respondido ao longo do trabalho. Então, essa articulação em que tu se propôs e se dedicou com bastante fundamentação teórica, fez com que resgatasse, né? E por incrível que pareça, que não quero ser redundante, mas
mesmo um tema que se vê dia a dia na clínica, né, o poder voltar e ler esse aspecto teórico, retomar essa viagem no tempo. Uma outra característica que aqui na tua apresentação foi extremamente didática, esse recorte com a linha do tempo também traz uma ilustração muito importante para o trabalho, né? O Édipo em si, o que nós teríamos de mais clássico, eu vi que tu usou na tua bibliografia Rodinesco, onde ela fala no livro A Família em Desordem, que de alguma forma questiona como ficaria o conflito edípico diante das novas configurações familiares. Mas, independente da configuração, o quanto a estrutura de personalidade está moldada principalmente por essas experiências infantis. Assim como tu volta também, além da linha do tempo, para as fases do desenvolvimento psicossexual. E esse desafio que Édipo nos propõe, né? Então, quando Freud fala e faz a comparação do ser humano com o mito de Édipo, que ao descobrir que ele havia matado o próprio pai e desposado a própria mãe, ele fura os olhos. Então, Freud nos deixa uma mensagem também universal, que o ser humano que não resolve seu conflito edípico estaria como Édipo, fadado a andar cego pelo deserto, em que Freud se refere à metáfora do deserto com a própria vida, andar cego pela vida, né? E essa cegueira emocional que Freud se referia tem a ver, muitas vezes, com a força, com o poder dos nossos conflitos neuróticos, o poder da própria neurose. E aqui tu fizeste também, né, como se tivesse lançado uma lupa nesses três grandes casos clássicos, que seria o caso Dora, o Homem dos Ratos e Hus. Então, foste muito feliz também na escolha desses temas, né? Teu trabalho também está muito bem apresentado na parte metodológica. A única e breve consideração é somente em rever a estrutura do sumário, que é uma alteração bem pontual, né? E uma vez que aparece, se eu não me engano, na página 41, Eric Fromm, que aí seria com CH. Recomendo o teu trabalho para publicação, Juliane. O Instituto tem esse incentivo em relação à formação analítica, em poder reconhecer os trabalhos que têm esse cunho didático e que têm essa riqueza em relação a estar compartilhando e contribuindo na formação de novos alunos, na formação dos alunos da formação e também profissionais da área. Então, esse trabalho vai ser e ter muito a contribuir se ele tiver um alcance também com outras pessoas. E não tenho perguntas para finalizar, não quero me estender muito também em relação ao tema, mas quero destacar a tua delicadeza, né? Que mesmo sendo um tema tão complexo, mas esse cuidado, e eu diria até a própria leveza em relação a levar um tema ligado a tantos complexos, né? E esse cuidado também extensivo ao cartãozinho que chegou junto com o teu trabalho, né? Que eu não pude me manifestar antes pela parcialidade da banca, mas também é algo especial e que toca e a gente percebe o quanto tem amor em cada detalhe, né?
assim como a própria apresentação, essa cronologia aí montada. Então, deixo meus parabéns em relação ao teu trabalho e que possa contribuir ainda para outras pessoas em relação a essa leitura, poder estar compartilhando. Obrigada, doutora Carla, por suas considerações. Passamos agora, então, para a professora doutora Marise Sudati. 10 minutos também. O meu boa noite a todos, então, desde aqueles que estão nos assistindo esse belíssimo trabalho, essa belíssima apresentação. Eu cumprimento a doutora Carla Froner, em primeiro lugar, por estar também nesse ato, representando o Instituto ITPH, né? Coordenadora do curso de formação, banca examinadora, né? A doutora Rosângela Amaral, que é a orientadora, né, do presente trabalho, e principalmente a Juliane, né? A Juliane que se debruçou aí na história da psicanálise e nos trouxe essa apresentação e nos trouxe até um certo conhecimento, né? Porque a gente estuda, mas nem sempre a gente se debruça tanto nos assuntos como a Juliane, né, nos brindou neste momento com esse trabalho. E eu fico muito feliz, Juliane, de ter sido, assim, ó, uma das contempladas em ler em primeira mão, né, essa riqueza desse trabalho. Também quero aqui dizer que você foste muito delicada, né, que você Sim. foste muito afetiva e nos mandar um cartãozinho, né, particular para cada elemento da banca, né? E a gente sente aqui o quanto você é também afetiva e o quanto isso vai fazer a diferença no consultório, né? No tratamento com os teus analisantes, né? Porque, segundo Freud, é a cura pelo amor, né? A psicanálise é a cura pelo amor. Então, nós temos que ter toda essa afetividade, essa empatia, essa delicadeza para tratar com o ser humano os seus conflitos, as suas neuroses, Uhum. né? E eu cumprimento também a Maria Isabel, a doutora Maria Isabel, que também faz parte da banca, né? E todos os demais que estão assistindo aí, né? Alguns já passaram por isso, outros ainda vão passar, e isso é algo assim para a gente ficar no registro das nossas memórias, né? Essas apresentações que eu acho brilhantes, né? E a Juliane, então, também, por sua vez, ela teve uma clareza, né? Tanto na apresentação escrita do trabalho, na formatação, enfim, né? Em seguir as normas da BNT, as citações, né? De forma correta e a estrutura do trabalho, que é muito bem organizada, né? Muito fundamentada teoricamente e onde ela fala nas neuroses, na sintomatologia das neuroses, né, numa fundamentação para um diagnóstico, isso é muito importante também, porque nós vamos encontrar e vamos encontrar muito, né, a questão das neuroses nos nossos consultórios, até mais do que outro tipo de psicopatologias, quem sabe, né? E fico feliz, inclusive, que é um assunto, Juliane, que eu gosto muito de trabalhar. Você sabe que eu tenho um livro, né, que se chama Neuroses da Teoria à Prática. Estou iniciando um curso, né, esses grupos de pesquisa, e convido a todos, né, que quiserem participar, enfim, a gente está aí com esse grupo de estudos também para falar sobre a neuroses, porque neuroses é algo tão importante, né, e que deu início ali à psicanálise, né? Freud iniciou estudando a histeria,
né? A histeria como uma neurose. Então, ele deu seguimento aí depois às demais psicopatologias, mas a primeira e a mais significativa e talvez a mais encontrada seja exatamente nos nossos consultórios, pelo menos, né? Seja a neurose. Enfim, então, olha a relevância do tema. Eu considero, assim, um tema simplesmente relevante. Então, você explicou muito bem o complexo de Édipo, você disse que quando ele não é ultrapassado, isso deixa traumas psíquicos, né, levando à formação, né, dessas neuroses, pode ser tanto no caso da histeria, você explicou muito bem ali, né, no caso da histeria, como é que ela se forma, no caso da obsessivo-compulsiva, né, e na fobia. Então, achei assim, ó, que o trabalho obedece realmente, você se mantém fiel, né, àquelas explicações de Freud, embora você traga outros autores ali, enfim, mas realmente como é que as crianças vivem, né, esse complexo, tanto nas meninas como nos meninos, o que que acontece, o caso do recalcamento e o fim desse complexo de Édipo, enfim, né? Achei interessante ali na página 45, quando você cita um autor chamado Mulahi, né, na página 45, onde cita ainda que o complexo, essa página 45 aqui, quando existem várias crianças numa família, ele diz, né, o complexo de Édipo expande-se e passa a complexo de família. Olha que coisa interessante. Quando os filhos crescem, um dos meninos pode tomar a irmã como seu objeto de amor, a qual substitui, então, a mãe infiel. A menina pode tomar o irmão mais velho como substituto do pai, cuja afeição pode decrescer com a passagem dos anos, ou pode tomar uma irmã menor como substituta da filha que desejou, em vão, ter o pai. Então, achei muito interessante além de você falar né, no complexo de Édipo, nas famílias da atualidade, né? Você ainda fala mais essa questão que você traz desse autor. Então, é um trabalho muito rico, também recomendo, né, que você brinde as demais pessoas, né, que não leram o teu trabalho, né, que brinde elas também com a leitura desse belíssimo trabalho, tá? Então, eu só tenho a te parabenizar, eu acho que você foi muito clara, né, tanto na redação do teu trabalho final, quanto na apresentação. Então, vou me abster também de fazer, de pedir mais explicações. Né? Parabéns, continua, né? E se aprofunde cada vez mais aí nesse caminho da psicanálise, tá? Felicidades, sucesso, tá bom? Um abraço. Obrigada, professora doutora Marise Sudati, por suas considerações. Passaremos agora, então, para a professora doutora Maria Isabel Burincoco para suas considerações. Aberto meu microfone, tá, né? Uhum. É. Muito boa noite. Cumprimento também, iniciando pela doutora Carla, aqui representando, então, o Instituto, né? Nossa coordenadora, e cumprimentando a Rosângela, orientadora do trabalho, também parabéns pela forma como você auxiliou, né, a Juliane. Cumprimentando a Juliane, meus parabéns, Juliane. Realmente o que os colegas aqui colocaram, não deixaram nada, né? Também recebi o cartãozinho, o polígrafo, desde a forma, olha, para não mentir, está aqui. Ele está todo lindo, todo assim, amorosamente organizado, né? Apresentado.
Cumprimentando, então, a Marise, também está aqui na banca, a doutora Marise. É um prazer, então, estar aqui neste momento, junto com vocês, é, avaliando o trabalho, essa riqueza de trabalho que a Juliane Gomes dos Santos está defendendo na banca. É, então, a, a Juliane apresentou uma boa compreensão do tema do complexo de Édipo e suas ramificações na neurose. Conseguiu conectar a teoria aos três casos descritos por Freud, né, que seriam os casos clínicos. O caso Dora, que ramifica, formando a neurose histérica. O caso do homem dos ratos, que ramifica para a neurose obsessiva, conforme você já apresentou, né? Achei assim muito simples, tamanha é a dificuldade que é se trabalhar o complexo de Édipo, mas a forma a forma como você sintetizou parece tão leve, tão simples, né? É, então, o caso do pequeno Hans ramifica para a neurose fóbica. Então, porque eu vejo, a estrutura do trabalho apresenta clareza na exposição das ideias, a coerência entre os argumentos e a fundamentação teórica. A Annelise trouxe contribuições originais e até insights relevantes para a nossa área da psicanálise. A metodologia usada e a clareza na apresentação dos resultados também são aspectos importantes. Isso ajuda, né, ajudou muito a formar uma visão geral do trabalho dela. Ainda como contribuição a este excelente trabalho, para a professora Rosângela, orientadora, e também a Juliane, é que seja acrescentado, no caso aqui seria uma contribuição, né? Que seja acrescentado nas referências bibliográficas a bibliografia do Erich Fromm. Eu não vejo, não, que tenha sido colocado aqui. Inclusive, você cita aqui a análise do homem, a, a arte de amar e o coração do homem. Eu também gosto desses três livros, né? Que poderia, então, ser acrescentado, você citou aqui no trabalho, poderia ser acrescentado na bibliografia. E também tem aquele livro do Dr. Salésio, que fala sobre a, de Freud a Fromm, né? E ele, no capítulo 5º, também se refere a esse tema que você coloca, né? Freud fez toda essa introdução ao complexo de Édipo e a essas neuroses, e o Fromm, ele dá uma visão diferenciada, não desconsidera o que Freud fala, mas ele traz, foca voltando, Freud, ao tratar o complexo de Édipo, foca nas dinâmicas internas do indivíduo, como os conflitos inconscientes e desejos reprimidos, como você foi falando. Freud viu o complexo de Édipo como um processo interno que poderia levar à neurose se não fosse resolvido adequadamente, como você colocou. Erich Fromm, então, aqui para fazer essa participação do Fromm, Erich Fromm, por outro lado, amplia essa visão, trazendo uma perspectiva mais social e cultural, a partir do argumento de que as neuroses não são apenas o resultado de conflitos internos, mas também são profundamente influenciados pelas condições sociais, culturais e econômicas. Para Fromm, as neuroses derivam de uma interação complexa entre o indivíduo e o ambiente social. Então, Erich Fromm aborda
as neuroses em várias de suas obras. São muitas obras, né? Mas as que mais ele fala, que eu também gosto, e que eu vi que você colocou, por isso que eu estou falando esse ponto aqui, é no coração do homem. Inclusive, ele tem um esquema para apresentar, para explicar a neurose maligna e a neurose benigna, a arte de amar e o medo à liberdade. Então, esta, esta colocação que eu estou fazendo como uma contribuição para realçar a participação do Erich Fromm, né? Porque, talvez seja por isso, Juliana, que é o meu tema no grupo de estudos, e que eu também gostaria de te fazer um convite, né, para participar, quem sabe ampliar um pouco mais, então, a partir do que você já apresentou, que foi o teu trabalho focado na teoria de Freud, né, mas o que Fromm apresenta é a mais, aquele olhar a mais para o social. Então, finalizando meu parecer, meus parabéns, meus parabéns a você, Juliane, parabéns à orientadora, a doutora Rosângela, também com indicação para a publicação, porque é uma obra muito fácil de ler, da forma como foi colocada, né, fácil de compreender, e também faço mais esse convite especial para que, se você possa participar do nosso grupo de estudos, que a Universidade Humanista das Américas está oportunizando, né? O meu grupo começa amanhã e o tema é neurose maligna e neurose benigna, na teoria do Erich Fromm. Então, como a doutora Marise colocou, esses trabalhos de estudos de grupo, pesquisas em grupo, abrem um espaço para que a gente possa, além dos conteúdos que se vai apresentar, da parte teórica, fazer essa troca de experiências entre aquilo que cada um já produziu, já defendeu, ou muitos dos colegas que estão ainda escrevendo, né, e que também vão passar por esse momento aqui, e poderão ter os seus trabalhos publicados, assim como está sendo indicado o teu trabalho aqui, para publicação, e convite para que tu participe, com certeza vai trazer um enriquecimento, né, porque o Fromm também fala dessa parte do Freud, onde ele fala das três neuroses, mas ele não se atém ali, ele vai para a parte social, e faz todo, então, essa teoria que é muito interessante, que é muito boa de estudar. Na minha tese de doutorado também foi esse tema, né, neurose maligna e neurose benigna. Eu trabalhei 4 estudos de caso, que eu pretendo também trabalhar no nosso grupo, abrindo espaço para outros colegas, né, alunos, pessoas que vão participar, que possam também trazer seus trabalhos, né, para a gente fazer essa troca de experiências, essa troca de conteúdos, essa troca em todos os sentidos, porque no momento que se está num grupo, né, além do vínculo que se vai se estabelecendo, além desta busca pelo conhecimento, pela troca de experiência, tem todo um prazer, né? Prazer da biofilia, prazer da produtividade, estar produzindo algo como você produziu aqui, algo maravilhoso que nos deixa encantado, né? Que nos mostra assim como é fácil, às vezes, um tema que parecia tão difícil, e que o Erich Fromm também ele avança, trazendo muitas informações, né? Enriquecendo
acredito, tipo, eu considero uma continuidade, né? Não é só o que Freud dizia, temos muito mais a aprender com a vivência, então, social. Então, mais ou menos isso, assim, meus parabéns. Realmente a delicadeza, né? Na apresentação, no cartãozinho, na fala, no PowerPoint, na colocação dos conteúdos, é tudo maravilhoso, é tudo encantador, né? Então, meus parabéns, parabéns para a doutora Rosângela, né? Foi um prazer participar aqui com vocês e a minha resultado, então, aprovado e que seja publicado, para que você possa, então, ter o teu conteúdo também, quem sabe fazer o teu próprio curso aqui nesse grupo de pesquisa da universidade. Meus parabéns. Obrigada, doutora Obrigada, Isabel. doutora Maria Isabel Burincoco, pelas suas considerações e sugestões. Nós vamos depois sentar e conversar, né, Juliane, sobre. Tá bem? Gostaria de dizer que é uma honra, é uma grande felicidade, ter acompanhado a Juliane e ser testemunha desse processo dela desde que ela entrou no ITPH, do quanto ela se debruçou para fazer esta pesquisa, ela mergulhou de fato, né? Dá para ver na escrita quanto foi um mergulho, e é uma característica dela, a amorosidade, essa delicadeza, o compromisso, a responsabilidade, a disciplina. Então, eu tenho certeza que o Instituto está entregando para a sociedade uma grande profissional, muito competente, muito responsável e que muito me orgulha ter feito parte desta trajetória. Hoje eu estava mais nervosa do que na minha defesa de tese, das aulas que eu dou, porque é o compromisso da mãe, né? Eu esqueci de cumprimentar a banca de uma forma diferenciada, me desculpe, mas era a preocupação materna. Tá bom? Então, a Juliane gostaria de fazer os agradecimentos. Este é o momento, Juliane. Compartilhou com vocês? Sim. Sim. Uhum. Então, primeiramente, minha infinita gratidão aos meus pais pela vida que fluiu deles para mim. Gratidão por nutrirem as minhas raízes para que eu crescesse e expandisse nos âmbitos físico, emocional e espiritual. Agradeço afetuosamente pelo apoio do meu esposo, que além de compreender minhas ausências, sempre respeitou as transformações que esse sonho trouxe para as nossas vidas. Expresso minha gratidão à minha enteada Nicole por iluminar a minha vida e acender uma luz que me reconduziu a mim mesma e que, consequentemente, me fez atender esse desejo que pulsava em meu inconsciente. Agradeço a extensão da minha família, representada pela minha madrasta, a qual sempre me acolheu em seu coração, e pelo meu padrasto, pelo respaldo sempre concedido, pelos meus tios e tias, primos e primas, os quais também contribuíram de diversas formas para o meu crescimento. Agradeço a minha querida psicanalista Rosângela pela afetividade, suporte e mão estendida, o que com certeza foi fundamental durante essa caminhada, deixando também meu reconhecimento aos ensinamentos transmitidos por todos os professores nessa formação de psicanálise do ITPH e
a amizade e o companheirismo dos colegas da turma 24. E dedico aos meus avós maternos e paternos e a toda a força e pulsão de vida que vem da minha ancestralidade. Era isso, então. Obrigada. Bem, Parabéns. Obrigada. E Obrigada a todos particularmente pela presença. eu fiquei muito feliz também com o movimento lá no grupo da Turma 24 e poder enxergar aqui a Fernanda, a Melissa, Maresca, né? Tem mais do Turma 24, o pessoal na torcida aí, né?